Isso, porque se vê chuva, se viu o vento, nada pode derrubar a casa que está na rocha edificada. Veio a chuva, vento, mas minha casa não abalou. Eu ouvi a palavra do Senhor e pela fé eu pratiquei. Não construí na areia, não. Minha fé tem fundamento. Oh, minha vida está firmada na rocha. Na rocha. Oh, meus irmãos, glória a Deus, e declare: estou firme. Firme na rocha que é Jesus. Mas não me diga firme, que é Cristo. Jesus, pode o vento soprar, pode a luta chegar, minha casa não vai desabar, não vai desabar. Estou firme na rocha, firme na rocha. Declare: firme, que é Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, firme na rocha, a casa não cai. Aleluia. Deus, firma teu povo hoje na fé, na tua palavra, que a gente possa ouvir a palavra e praticar, que venhamos ouvir a palavra e colocar em prática, em nome de Jesus. Aleluia. Homem prudente será, casa edificada não vai desmoronar. Quem ouve e pratica, vitória alcançará. Isso, a fim sempre permanecerá. Aleluia. Estou firme, declara ele: estou firme na rocha. Na rocha, firme na rocha, firme na rocha, meu irmão, que é Cristo Jesus. Jesus, pode o vento, pode a prova chegar, minha casa não vai cair. Então diga: não vai. Não cai, não cai. Quem está na rocha, não cai, não cai. Crente imprudente, não cai. Oh, aleluia. Diga: Senhor Jesus, eu creio, meu Deus, em nome de Jesus. Então declare: estou firme na rocha, firme na rocha, firme na rocha, que é Cristo Jesus. Estou firme na rocha, firme na rocha. Diga: firme na rocha, que é Cristo Jesus. Pode o vento soprar, pode a luta chegar, pode a luta chegar. Minha casa não vai derrubar. Estou firme na rocha. Diga: firme na rocha, firme na rocha. Diga: firme na rocha, que é Cristo Jesus. Diga: glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmão, que ele merece todo louvor e toda glória. Amém, amém, meus irmãos. Bom dia, igreja, a paz de Cristo a todos, amém. Pode sentar em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós estamos no domingo da edificação, meus irmãos. Chegando hoje a lição número 3 do nosso estudo, meus irmãos, da edificação. E sendo o último domingo, pessoal, a lição 3 fica com o curso Fé, que para nós é a lição 2, né, meus irmãos? Então vai ficar com 2 lições, né? A lição 3, porque a gente está acrescentando para o estudo da edificação. E lição 2, porque é a parte 2 do curso Fé. A gente vai entregar uma lição do curso Fé
por mês, tá, pessoal? Em nome de Jesus. É bom que você recebe todo esse entendimento e você tem um mês para estudar, para você se preparar bem, para você absorver aquele entendimento e ir colocando em prática no dia a dia. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Então vamos então, meus irmãos, aqui ao tema, né? Aos tópicos aqui em cima, ó. Domingo da edificação, a lição 3, né? Seria hoje a lição 3, 2026, né? E o tema é o curso Fé, que é a lição 2, né? Como eu já expliquei, em janeiro temos a lição 1 e final de fevereiro, agora o último domingo, entregando a lição 2. E com base em Oséias 4:6, essa é a lição de hoje. Então vamos pegar a Bíblia, abra sua Bíblia em Oséias capítulo 4 e versículo de número 6. Amém? Vamos lá. Depois de Ezequiel, Daniel, Oséias 4:6, aqui falam das razões porque o povo de Deus, o povo do Senhor, muitas das vezes tem sido abalado, destruídos, né? Olha lá, Oséias 4, verso 6, diz o texto bíblico da palavra de Deus: o meu povo foi o que, irmãos? Foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Olha aí, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, às vezes tem duas maneiras. Às vezes falta o conhecimento de quem está passando, e às vezes quem está passando o conhecimento, mas quem está recebendo também está rejeitando. Então a gente não pode perder esse entendimento. Eu não posso perder o conhecimento e nem posso rejeitar o conhecimento. Amém, meus irmãos? Eu estou passando o conhecimento. Você tem que receber o conhecimento e colocá-lo em prática. É a casa edificada que a gente acabou de louvar. Lembra que a Bíblia diz: casa edificada que é o que pratica, ouve e pratica, e a casa não cai. Amém? Vamos fazer uma pequena oração e já vamos começar a nossa lição de hoje. Oremos, coloca a mão na Bíblia, tem a Bíblia, quem não tiver, põe a mão no coração. Pai, fale conosco. A tua palavra diz, meu Deus, que nós temos que ser casa edificada. Casa edificada, ouve e pratica. Então abençoa-nos, Senhor, aqui hoje, em nome de Jesus, nos trazendo vida, nos trazendo entendimento da palavra, porque o homem prega, mas quem fala é o Espírito Santo. E eu creio, meu Deus, que as palavras certas o Senhor há de colocar em nós. E todos que creem, diga amém, diga graças a Deus, tá bom? Vamos estudar então, meus irmãos, aqui no primeiro parágrafo, meus irmãos, que diz assim, ó: através do profeta Oséias, o Senhor diz que a causa do seu povo está sendo destruído é a falta de que, irmãos? De conhecimento. Oséias 4:6. Nesta segunda lição do curso Fé, vamos adquirir um pouco mais do entendimento que nos ajudará na caminhada rumo à vida abundante trazida por Jesus. Diga: Jesus tem vida abundante. Amém, meus irmãos? Continua aqui mais adiante. Um dos pontos mais importantes e polêmicos deste estudo é a falsa declaração de que a fé remove montanhas. Então, até aqui, meus irmãos, é a introdução, tá, pessoal, do estudo, tá? Continua. Por mais estranho que possa parecer, ou por mais que possa chocar, a verdade é que a fé nunca removeu um só grão de areia. Então, essa frase, né, a fé remove montanhas, né? Amém? Está errada, pessoal, é equivocada, né? Amém, meus irmãos? Vai aprender isso aqui mais adiante, tá, pessoal? E pastor, então como é que é? O que remove, então? A gente vai aprender isso aqui nesse estudo, tá, pessoal? Continua. Veremos, entretanto, a importância de que, irmãos? Da fé. E o que ela pode fazer por nós. Aprenderemos que devemos nos dirigir ao problema e ordenar-lhe que saia da nossa frente, da nossa vida, e que se lance aonde? Que se lance ao mar. Amém? É isso que a gente vai aprender. O que mais? Ainda veremos que duvidar no coração é o bastante para que todo o trabalho seja desperdiçado. Amém, meus irmãos? Continua impedindo assim a realização da obra de Deus. Uma duvidazinha, pastor. Olha, você gostaria que você falasse algo para alguém e alguém duvidasse de você? Você ia gostar disso? Você ia gostar? Não, nem Deus. Deus muito menos, ele é o Deus poderoso. Porque você pode ter dúvida de alguém, que você lá sabe qual é a capacidade daquela pessoa, né? Mas Deus, você sabe que ele é todo poderoso. Então ele não quer dúvida. Amém, meus irmãos? Ele quer fé, quer certeza. Continua aqui, vamos lá. Uma das mais profundas declarações sobre determinação é o tópico a ser estudado. Na primeira lição a gente aprendeu sobre a determinação, né? Continuando. É o tópico a ser estudado sobre a declaração do Senhor Jesus. E crer se fará o que diz, né?
Aqui está o segredo que produz o milagre, é crer. Amém, meus irmãos? Continua. Para encerrar, temos a afirmativa do mestre de que tudo que dissermos nos será o que, irmãos? Nos será feito. Amém, meus irmãos? Continua. Os 5 passos da vitória são o ideal a ser seguido por quem quiser, de fato, tornar-se o que, igreja? Vencedor em todas as coisas. Mas eu quero me tornar um vencedor. Então você vai precisar aprender os 5 passos da vitória em Cristo R.R. Soares. Então, esse estudo do curso Fé, meus irmãos, quem prepara foi o nosso missionário R.R. Soares, com muito entendimento, e é a base de fé do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Se você não conhece o curso Fé ainda, você não conhece ainda a base da fé da igreja. Você ainda não está, você está na igreja, mas não sabe qual é a fé que a gente vive de verdade, amém, meus irmãos? E o curso Fé, ele é essa base de fé para a vitória, tá, pessoal? Para a conquista em Cristo, ok? Por isso que toda igreja que eu faço curso Fé com a igreja, em algum momento eu aproveito e faço com a igreja para o povo despertar, tá bom? Se você perdeu a lição 1, veja se sobrou alguma por aí, ainda que tem, Manuel, daqueles estudos que vieram um monte, não foi? Se tiver alguma lição 1, pode ir passar para os irmãos. O meu aqui é mais adaptado, eu prefiro imprimir esse aqui, que é mais adaptado para a reunião, porque ele é longo. Se você observou, são 3 páginas, né, meus irmãos? Então, vamos lá para a gente poder entregar todo o estudo hoje. Continua. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Essa aqui é a passagem, meus irmãos, da figueira. Continua. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Isso aqui é a passagem, como eu disse, da figueira. Não era o tempo, né? E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Isso aqui já é tremendo, pessoal, porque a gente tem aquele negócio, né? Não, a vitória não chegou porque não é o tempo ainda. A bênção não chegou porque não é o tempo ainda. Será que não é porque é o tempo? Será que não é o tempo ainda? Ou será que está faltando a gente aprender a tomar posse da bênção? Jesus foi lá, falou com a figueira, mas não era o tempo do figo, era para a figueira ter dado fruto, pessoal. É para a gente dar frutos. Deus quer que venhamos dar frutos. Diga graças a Deus, amém? Continua. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, né? E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse: tendes fé em Deus? Aí disse mais: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será o que, irmãos? Feito. Então, a passagem que a gente acabou de ler aqui é o texto bíblico que está registrado em Marcos, está aqui a referência, capítulo 11, versículo 12 ao 14, e depois do versículo 20 ao 23, tá bom, meus irmãos? Essa é a passagem, a referência de Marcos, tá bom? Agora vamos às lições do que essa passagem bíblica, ela nos fornece, ela nos traz, o que é que a gente aprende? Vamos começar aqui, meus irmãos, sobre a fé que nunca removeu montanhas. Vamos entender isso aqui? Pastor, como é que é isso? Como é que a fé não remove montanhas? A Bíblia diz, né, que se pela fé você falar a montanha, ela se moverá e tudo mais. Vamos entender aqui agora, vamos lá. Durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração nessa narrativa. Também foi deste relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a celebre frase: a fé remove o quê? Montanhas. Frase bonita, conhecida em todo o mundo, crida e recitada por milhões de pessoas, e até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Até quem inimigo recita essa fé, né? Quem nunca viu alguém do mundo falar, a fé remove montanha, né? Quem nunca ouviu falar, né? Bom, frase que não aguenta o menor confronto com o que, irmão? Com as escrituras, por ser mentirosa, amém? Vamos para a próxima página, vamos lá, amém? Meus irmãos, se o senhor tiver o passo 3, vai para a última página, tá bom? Se o senhor tiver passo 3, vai para a última página, tá bom? Vamos estar escrito aqui, ó. Vamos lá, isso aqui, ó. Me lembro bem, amém? Se o senhor tiver passo 3, não, então vai para a última página. Se tiver assim, lembro-me bem de quando disse aos nossos pastores, tá nessa parte? Verifica. Se o senhor tiver na segunda, então é a última, verifica aí.
Tá certinho agora? Tem que estar assim. Lembro-me bem de quando disse aos nossos pastores. Amém? Vamos lá. Aí seria a última página. Tem caso que é a última página, tem caso que está na segunda. Verifica. Como é que está a sua aí? Acharam direitinho? Pronto, amém? Corrigiram? Muito bem, meus irmãos. Tem uma de grampear a sequência na ordem errada, né? Mas continua. Vamos lá. Lembro-me bem, nessa página vamos continuar, tá, pessoal? Tem que estar escrito aí, passo 1, ter fé em Deus. Todos estão nessa página? Escrito aí, passo 1, ter fé em Deus. Então tá ok. Agora volta para volta um pouquinho. Lembra-me bem quando disse aos nossos pastores que a fé não removia montanhas. Naquele tempo, como a senhora teve esse entendimento aqui, meus irmãos, os pastores ficaram tudo, né, confusos. Todo mundo ficou confuso, né? Vocês entenderam? A fé não remove montanhas? Como é que é isso, né? Vamos entender. Continua. Vamos lá. Continua aqui. Quando são os pastores que a fé não removia montanhas. Eles se entreolharam e depois, numa atitude de espanto, me perguntaram, como é que é? O mesmo sempre acontece quando em nossas igrejas eu digo ao povo que a fé não remove montanhas, né? É compreensível este espanto. E, na verdade, esta é uma das razões porque tanta gente com tanta fé não recebe praticamente nada de quem? De Deus. Por que, pastor? Porque ele está o entendimento errado. Entenda, o entendimento errado é igual pegar um caminho errado. Se você pega o caminho errado, você vai estar no lugar que você queria chegar? Não, se você pegar o caminho errado, você vai errar. Você vai pegar uma rota maior, vai ter que vai ser confuso, né? Vai dar errado. A mesma coisa é com o entendimento errado. Tá, pessoal? Continua, volta aqui para o estudo. Nesta história relatada por Marcos, vamos estudar aqui, estudar o versículo 22 e 23 do capítulo 11, e neles encontraremos 5 passos da vitória. Aí você vai entender porque não é a fé que remove montanhas, mas sim, meus irmãos, o entendimento, né, da palavra de Deus, que é sobre falar. Mas vamos lá, o primeiro passo. Agora sim, passo número 1, vamos lá? Ter fé em Deus. Você quer ver o mal ser vencido, quer a cura, quer que a doença saia, quer que a montanha se remova, o sofrimento suma da sua vida. Primeira coisa, ter fé em Deus. Vamos lá. E Jesus respondeu e disse-lhes, tende fé em Deus, Marcos 11, 22, a nossa fé tem que estar só em Deus. Muitos creem em Deus e também outras coisas. Alguns na sua igreja, outros no pregador, na Virgem Maria, em algum santo ou em lugares especiais. E há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitério para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, segundo elas, estariam operando milagres. Essas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus, pois a fé vem por ouvir a palavra de quem, irmãos? De Deus. Romanos 10, 17. Bota na tela, Manuel, Romanos 10, 17, para a gente poder meditar aqui, amém? Antes de prosseguir, né, pessoal? Vamos ler essas referências aqui para a gente entender. Vamos lá, Romanos 10, 17. Você pode abrir sua Bíblia ou você pode ler na tela comigo. Vamos lá? Eu vou ler na tela para ficar mais rápido, tá, pessoal? Diz assim, de sorte que a fé é pelo quê, irmão? Pelo ouvir. Então qualquer um que diga que tem muita fé em Deus, mas sem ouvir a palavra, essa fé é falsa. Essa fé não existe. A fé que agrada a Deus e que funciona é a fé que pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que a parte maior do culto é a palavra, a mensagem, porque a pregação é de onde vem a fé. Isaías 53, versículo 1, Manuel, coloca para mim. Isaías 53, versículo 1 diz, quem deu crédito à nossa pregação? Deixa eu colocar aqui, Isaías 53, versículo 1, que diz, olha lá, quem deu crédito à nossa pregação. Então a verdadeira fé é quem ouve a palavra e crê, dá crédito a ela. Você está ouvindo a palavra, você está dando crédito, então aquilo vai funcionar para você e vai gerar fé ao seu coração. Amém? Voltando aqui para o nosso estudo, vamos lá. Quem age, depois da referência de Romanos 10, 17, né? E quem age, vamos lá, desta maneira, além de não estar ouvindo a Deus,
está praticando exatamente o que a Bíblia condena, amém? Porque muita gente tem fé que é uma imagem, é não sei o quê. Eu lembro de uma casa, uma senhora que tinha um filho que tinha problema de epilético, e vinha aumentando, vinha só aumentando, epilepsia e tudo mais, amém? Aí eu evangelizando ela, eu vi a casa tinha muita imagem de escultura. Aí eu falei para ela assim: olha, a senhora quer a cura mesmo? Quero. Só sabe que só Jesus pode curar seu filho. E as pastores diziam: eu venho aumentando muito, irmão, venho aumentando muito, a queda aqui e tudo mais. Antes era uma por dia, agora é 3, é 4, é 5, é 7. Tem dia, olha, que eu não consigo nem deixar ele sair de casa, com medo dele da convulsão e daquelas convulsões e tudo mais. Eu falei: vamos fazer o seguinte: a senhora quer a cura do seu filho? Vamos fazer um desafio. A senhora vai deixar por uma semana as imagens todas de santo católico que você tem na sua casa, na casa de alguém que é católico. Ele vai reclamar, é católico, né? Amém? Você procura alguém católico, entrega na casa dessa pessoa, mas tira todas as imagens e faz um voto com Deus, dizendo assim: Jesus, eu quero contar só com o Senhor para me curar, só o Senhor. Aí eu mostrei para ela a passagem da Bíblia que fala quantas imagens, que é idolatria, que Deus não quer que faça imagem de escultura, amém? Ela aceitou o desafio, irmão. Uma semana depois, o filho nunca mais tinha tido mais aquelas curas, aquelas convulsões, sequências e diárias, e muitas diárias, né? Desce para o primeiro dia, de 7 caiu para 4, outro dia caiu para 3, outro dia caiu para 2, daqui a pouco só deu uma, daqui a pouco você não tinha mais nada. Por quê? Porque ela tirou a fé dos santos católicos, das coisas, das imagens de escultura, e colocou só em Jesus. É Ele que cura, é Ele que pode nos curar. Não é o pastor que cura, não é a Igreja da Graça que cura. Quem cura, diga, é Jesus. Ele é a cura, Ele pode nos sarar de toda enfermidade, de todo mal. Enquanto ficar dividindo sua fé no santo A, B ou C, não vai ter milagre. A cura é só em Jesus. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Focou nisso, pronto. O filho dela teve a cura. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, mas mais adiante. Vamos lá. A palavra de Deus nos informa que é a fé, né? Ou melhor, o que é fé. A palavra nos informa o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Está em Hebreus 11, versículo 1. Bota essa versão também, mano, na versão atualizada na tela, por entender melhor o que é a fé. Eu gosto dessa explicação também na versão atualizada, pessoal, sobre a fé. Pastor, então o que é a fé? Vamos lá. A fé é a certeza. Diga comigo, a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam e o que mais? E a convicção de fatos que o quê? Que não vem. Eu não vejo, mas eu creio. Entendeu o que é a fé agora? Eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo ainda meu filho transformado, mas pela minha fé eu já estou vendo. Eu não estou vendo fisicamente, mas pela minha fé eu estou vendo. Isso é fé, é a fé bíblica. Eu não espero ver para crer. Eu já creio antes de ver. Se eu precisar ver para poder crer, isso não é fé verdadeira. Quem está entendendo aqui, meus irmãos? Amém? Continua aqui mais adiante, volta para o estudo, vamos lá. Então, depois da referência de Hebreus, né? Quando damos ouvidos à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertencer, olha lá, meus irmãos, isto é, ou seja, voltando aqui, né? Que aquilo... vamos lá, repetindo aqui. Quando damos ouvidos à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza, que é a fé, tá vendo? Você ouve a palavra, aí vem uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. E isso é a fé verdadeira, entendeu? Você ouve a palavra e vem uma certeza. Isso aqui é para mim, isso aqui é para minha vida. Eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Isso é a fé verdadeira. Amém? Continuando aqui, meus irmãos, que você ouve a palavra e vem aquela certeza, aquela convicção que aquilo ali é para você, é para a sua vida. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, meus irmãos, olha lá, que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isto é o que é fé. É esta fé que precisamos ter em quem, irmão? Em Deus. É uma fé apoiada nas Escrituras, na palavra, é o que a Bíblia ensina. Continua aqui, meus irmãos. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Amém, meus irmãos? Pois está escrito, aqui é o texto de Isaías 42, versículo 8, amém, meus irmãos, que diz: eu sou o Senhor e este é o meu
nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de que, irmãos, de escultura. Isaías 42. Bota na tela, Manuel, e você pode marcar na sua Bíblia. Se alguém lhe perguntar, não, porque as imagens é só para te lembrar, Deus não quer não. Deus não quer mais escultura na casa de ninguém, de adoração, de veneração, tá, pessoal? Olha lá, eu sou o Senhor, este é o meu nome, do jeito que está lá no estudo, tá aqui, ó. A minha glória, pois a outro não a darei, olha lá, não darei, nem o meu louvor às imagens de que, irmãos, de escultura. Então, meu irmão, fuja disso, ensine, mostre para as pessoas que ainda estão nesse erro, nesse engano, irmão, que a idolatria, para Deus não aceita, por isso não vai ser abençoado se ficar misturando, amém? Lembra no começo do curso que eu falei, olha, você não pode misturar esse ensinamento com o outro que você já recebeu. Eu recebi que eu rezando a Virgem Maria, se eu rezar não sei quem, vai dar certo, não vai, amém, meus irmãos? Esse estudo aqui, você tem que focar só em Jesus, diga amém, meus irmãos, e isso é ter fé em Deus. Você ouve a palavra, vê a certeza, você toma posse da vitória. Amém? Esse é o primeiro passo para ser vitorioso. Tá bom, meus irmãos? Segundo passo para a vitória, vamos lá. Falar ao monte. Agora você vai começar a se aprofundar, tá bom, meus irmãos? Eu creio que nesse primeiro, a maioria aqui já está passada, né? Vamos dizer assim, né, irmão? Passar, graças a Deus, eu já fui dessas coisas, mas eu não sou mais. Já fui muito de adorar a imagem. Hoje, graças a Deus, não estou mais nesse caminho, estou livre, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Agora vamos ao segundo ponto. Eu creio que esse primeiro passo você já deu na sua vida. Se não deu, decida dar, porque se misturar fé em Jesus com Maria, João, não sei mais quem, aí não atrapalha, meus irmãos. Continua. Segundo passo, falar ao monte. Qualquer que disser ao monte, aqui é o texto bíblico de Marcos 11, 23, palavra do nosso Jesus Cristo. Ele disse, qualquer que falar a este monte. Nós temos que falar ao monte, ao problema, à miséria, olha aí, vai anotando, viu, irmãos? A doença, a dor, que saiam de nossa vida, amém? Se você ficar calado, irmão, dentro da doença, ela vai continuar. Se você ficar calado dentro da miséria, ela vai continuar. Se você ficar calado dentro das situações, o mal vai prevalecer. Você tem que começar a falar. Fala aí que em oração, em espírito de oração, você tem que falar essa doença, essa enfermidade, esse mal na minha vida eu não aceito, ou doença na minha casa, na minha família, eu não aceito assim. Começa a falar, irmão, e Deus vai começar a operar. Diga amém. Amém? Continua aqui, meus irmãos. Tem que começar a falar. Vamos lá. A miséria, a doença, a dor, que saiam da nossa vida. O que remove montanhas é a nossa, o que, irmãos? Palavra. Olha aqui, agora você entende agora porque a fé não remove a montanha. Quem remove a montanha é o que? É a nossa palavra. É você falando ao monte, é você falando à doença, é você falando ao sofrimento. O monte aqui não é você chegar num monte de verdade, assim, um monte real, e falar, o monte, sai daqui, vai para lá. Não, é falar ao monte de problema, a doença, sofrimento, miséria, dívida, desemprego, falência, depressão. Você tem que falar com essa coisa. Pastor, eu vou falar, como assim? E essas coisas tem ouvido? Tem, irmão, porque tem demônio por trás. Tem demônio que está por trás daquela doença. Tem demônio que está por trás daquela enfermidade, daquela depressão. Tem demônios que estão por trás daquela miséria, aquele espírito de miséria que está na vida da pessoa. Tem demônio que está por trás. Quando você fala o demônio, você sabe o que está falando com a autoridade no nome de Jesus, ele tem que sair. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Mas continua aqui, meus irmãos. Então, o que remove montanhas é a fé ou a palavra, irmãos? É a nossa palavra, tá, pessoal? Tá aqui no estudo, ó. Continua. Eu mesmo tenho que confessar, olha agora, que preguei muitas vezes dizendo que a fé removia o que, irmãos? Montanhas. Eu havia aprendido, a gente explica aqui o nosso missionário, né? Que ele havia aprendido a falar assim. Tinha ouvido os maiores pregadores do mundo, né? Assim se expressaram, né? Mas era muita gente que se expressava assim, né? Achando que era bonita a frase, né? Fé remove montanha. Essa era a expressão, é bonita, mas não é real, pessoal. Não é bíblica, né? Continua aqui, ó. Desta forma, tenho que pedir publicamente perdão por esta mentira que ensinava, né? Mas não era por maldade, era por falta de entendimento, né, meus irmãos? Continua aqui, ó. Pois a fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove montanhas é o que, irmãos? É a palavra. Amém, meus irmãos? Então é o que você fala. Por isso que muitas vezes o sofrimento continua, porque você fala, tenho tanta fé em Deus, pastor, eu não sei por que esse sofrimento continua, porque você não falou ainda a montanha. Você ainda não falou a doença, você ainda não falou o sofrimento, você não falou para aquela dor de cabeça, sai, não volta mais.
Você ainda não falou, ou deu na coluna, sai e não volta mais. Quando você começar a falar, vai sair e não volta mais. Diga graças a Deus. Veja que várias vezes eu expulsava o demônio e dizia, sai dele e não entres mais nele. Passando com essa passagem, Marcos 9, 27. Aqui, ó. Veja como Jesus usava o poder da palavra. Vamos aprender com o mestre, irmão. Vamos aprender com Jesus. Ele é o Senhor, ele é o professor, irmãos. Amém? Aí tem que aprender com Jesus. Como é que ele fazia a libertação? É o versículo 25, Marcos 9, 25, ó. Amém? Só um acréscimo, tá, gente? Que eu estou colocando, não está aqui no curso, mas são acréscimos, tá? Faz parte. Aqui, ó, Marcos 9, 25, que diz assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha a expressão. Porque se você pegar essa passagem, o pai, ele relata que o mal saía, mas entrava de novo. O rapaz ficava bom, mas depois ficava ruim. Ficava bom, ficava ruim. Ficava bom, ficava ruim. Porque o mal não saía de verdade, o mal se afastava um pouco. Amém, irmão? Aí quando pegava ele, cá no fogo, cai na água, eu falo, peraí, vou expulsar esse demônio e vou dizer, sai e não entres mais. Você tem que determinar isso na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, para ter o meu comércio. Começa a determinar, demônio, sai e não entres mais. Não entre mais aqui, não atrapalhe mais aqui, na minha casa. Em nome de Jesus, manda o mal sair, diga, sai e não volte mais. Dor, sai e não volte mais. Enfermidade, sai e não volte mais. Começa a fazer isso. Você vai ver a diferença. Diga amém, irmão. Mas usando o poder de quê? Da palavra. Volta para o estudo. Então o que remove montanhas é o que, gente? Volta para o estudo. É a palavra, né? A palavra de Deus, né, irmãos? Olha aí, ó. A palavra de Deus, não a nossa. Ah, pastor, então eu não vou falar, não. Você vai falar, mas alinhado à palavra de Deus. Amém? Se eu falar para alguém que se dá mal, não vai dar certo, porque isso aqui não é bíblico. Se eu falar para alguém, era bom que se alguém sofresse, isso não vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Deus não vai atender isso, porque isso não é bíblico. Desejar mal para os outros não é bíblico. Amém? É o que eu falo segundo a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus mandou o mal sair e não entrar mais. Você pode fazer a mesma coisa. Porque Jesus fez isso, eu posso fazer também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Continua, meus irmãos. Vamos lá. É claro que a fé é necessária, mas é bom deixar claro isso aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. É claro que a fé é necessária. Tem que ter fé, né, irmão? Amém? Ela é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Após termos fé em Deus, né, temos que falar à montanha. Lembra o que é fé em Deus? É aquela certeza que vem ao coração quando ouvimos a palavra. Lembra a explicação do que é ter fé em Deus? Pega ensinamento, que tem que combinar um ensinamento com o outro, pessoal. Tem que estar tudo coladinho junto, tá, pessoal? É um ensinamento com o outro para poder a coisa funcionar. Quando você orar, para você orar e ter o resultado, você tem que juntar todos esses 5 passos juntos e colocar em prática, pessoal. Então vai pegando, vai aprendendo aí. É um curso aqui, veja quantas folhas nós estamos pegando você de estudo, né, irmão? São 3, né? Então isso aqui é um curso, é uma bagagem grande, mas que você depois tem que meditar com calma e juntar uma coisa com a outra, irmão. Já vai juntando já agora, na sua mente e no seu coração, tá bom? Vamos lá? Continuando aqui, ó. Então é claro que a fé é necessária, ela é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Após termos fé em Deus, que eu ouvi e vi a certeza no coração, né, irmão? Temos que falar a montanha. Ouviu a palavra, viu a certeza no seu coração, agora se expresse, fale pelo aquilo que você aprendeu na palavra. Lembra na lição passada do homem que tinha uma criação de porco e galinha, que vivia morrendo? Aí o missionário disse que ele levantou a mão, ele ouviu a palavra, ele levantou a mão crendo e disse, nunca mais aqui no meu sítio vai morrer nem um porco, nem galinha, nem nada. Pronto, daquele dia em diante, acabou. Entendeu, meus irmãos? Agora a fé é isso, essa certeza. Ouviu a palavra, viu a certeza, agora você pode fazer o que você não podia fazer antes. Agora, pastor, não podia me baixar, agora você pode. Pastor, não podia levantar o braço, agora você pode. Depois que a palavra veio, você já está curado. Ela vem aquela certeza da cura, vem aquela certeza, aquela convicção que Deus já lhe abençoou. Acabou. Agora é só tomar posse. Agora o que você não podia fazer, pastor, mexeu o pescoço, doía. Agora pode mexer, não dói mais não.
Acabou. Passou a mexer a coluna, doía. Agora pode mover para lá, pode mover para cá. Pode fazer o que não podia fazer. Amém? Agora mesmo, se você crer, você já pode fazer o que você não podia fazer. Passou quando tá bom, quando não chegar. Agora eu estou tirando, estou chegando. Pode fazer milagre. Em nome de Jesus. Passou um ouvido meu, estava tapado. Quando eu não ouvia de um lado, não tapa o outro, que o que estava ruim, agora vai ouvir de direito. Pode. Amém, irmão? Por quê? Porque agora já veio a fé no seu coração, que é uma certeza que o que ele falou, ele cumpre. Amém, meus irmãos? Continua mais adiante. Vamos lá, meus irmãos. Costumo exemplificar assim: a fé é o quê? É o combustível. Amém? Vai entendendo aqui, ó. Vai entendendo o entendimento. Vamos lá. A palavra é o quê? É o veículo. Diga amém. Só você entender. Nenhum veículo anda sem o quê? Sem combustível. E nenhum combustível remove o quê? Remove montanha. Entendeu agora, meus irmãos? Então a fé é necessária, mas se você ter a fé e ficar calado, vai continuar sofrendo. Ter a fé e não se expressar, por mais que tenha muita fé, mais que você tenha ouvido muitas pregações, pastor, ouvi muitas pregações, pastor, mas você se expressou depois dela? Você declarou a posse da bênção? Você declarou que aquilo ali lhe pertence? Você declarou? Não, pastor, fiquei caladinho, então aquela palavra toda não valeu de nada. Não vai mudar nada, porque você recebeu o combustível, mas cadê? Você recebeu o veículo, mas cadê a fé para declarar a bênção, né? Amém? Ou melhor, cadê o ato, a atitude, né? Continua mais aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, né? Então o combustível somente, que é a fé, ele não remove montanhas, amém? Tem que ter o veículo, tem que ter a expressão da palavra. Continua. Deus é um Deus de quê, irmãos? É um Deus de fé. Isto é, ele possui toda a fé. Ele é perfeito. No entanto, no início, quando o Senhor criou o quê, irmãos? Os céus e a terra, ele não ficou dizendo para si mesmo que a fé, né? Ou melhor, que tinha fé para criar o que quisesse. Olha aí, ó. E que assim, numa hora dessas, criaria uma porção de quê, irmãos? Uma porção de coisas. Ele não ficou dizendo, um dia desse eu vou criar o sol, um dia eu vou criar a terra, um dia eu vou criar os seres humanos, os animais. Não, ele foi falando e foi acontecendo. É assim que o milagre acontece. Do jeito da criação. Quer entender o milagre? Como vai acontecer na sua vida? Pastor, eu quero entender. Se você quer entender como fazer milagre, então lê Gênesis capítulo 1. Ele disse, haja luz. Houve o quê? Houve luz. Haja firmamento. Houve firmamento. Haja separação entre o dia e a noite. Houve separação. Era tudo misturado. Houve separação. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Ele foi falando e foi acontecendo. Continuando aqui, vamos lá. Amém, meus irmãos, no nome de Jesus, né? Continuando aqui, ao contrário, né, meus irmãos, depois da referência, o criou o céu e a terra, ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse e que sim, numa hora dessa, criaria uma porção de coisa. Ao contrário, diz a Bíblia que ele, o Senhor, olha lá, que ele, o Senhor, agiu segundo estes princípios que estamos estudando. E disse Deus, e o resultado nós conhecemos. Ele foi falando e foi acontecendo. Ele foi falando e foi acontecendo, tá bom? Agora, se a sua página do estudo ficou última, você vai para a página do meio, tá, pessoal? Que é o terceiro passo para a vitória, tá, pessoal? A minha tá assim também, tá? Depois a gente vai corrigir isso aí, depois você tira o grampinho, irmão grampeiro, vai lhe ajudar para ficar melhor a sequência certinho, tá bom, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro passo, não duvidar em seu coração. Procura aí o terceiro passo. Se a sua está na última folha, você é só seguir para a última. Se a sua estava na última, vai para a folha do meio, né? A folha do meio, ela vai estar o terceiro passo, que é não duvidar. Aonde, irmãos? Em seu coração, amém? Agora um passo importantíssimo, pastor, a fé eu recebi na palavra, amém, glória a Deus, a certeza. Agora você recebeu a fé para falar, entendeu que tem que falar, senão o mal continua, né? A montanha continua, tem que falar a montanha. Agora, meu, vem o terceiro passo. Esse terceiro passo ele é fundamental para a vitória. É aqui que muita gente tropeça. Eu já vi gente curado mesmo aqui na igreja, e chegar em casa, pastor, a dor voltou. O sofrimento voltou. Por quê? Esse terceiro passo aqui não pode perder a bênção agora. Ele é importantíssimo para manter a bênção recebida. Então, aqui no primeiro e segundo passo, você já tem a bênção. Agora, no terceiro passo, você mantém a bênção que você recebeu. Então, esse terceiro passo, ele é importantíssimo. Atenção agora, vamos lá. Jesus disse, e não duvidar em seu
coração. Marcos 11, 23. Aqui está praticamente, olha só agora, aqui está praticamente a chave de tudo. Você pode ter certeza em Deus, falar ao problema que sai da sua vida e esperar que assim aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você duvidar, olha lá, pode esquecer o que você determinou. Tudo que você determinou não acontece. Quando a gente fala não acontece pela fé, na fé no que você determinou pela palavra de Deus, não acontece? Então, agora não pode deixar dúvida entrar, irmãos. Se a dúvida, mas foi só uma duvidazinha, será que aconteceu? Será? Aí você nem falou para ninguém, foi só entre você mesmo, foi com você mesmo ali, mas será mesmo que está abençoado? Acabou, perdeu a bênção. Já vi muita gente curada na igreja, chegar em casa, a dor voltar. Alguém perguntou, e aí, e aquela dor? Rapaz, aliviou um pouco, mas parece que está voltando. Eu volto mesmo. Por quê? Porque a pessoa determinou, mas deixou a dúvida entrar. Esse pássimo aqui, ele é mais do que importante para você ter a bênção e não perdê-la, irmãos. Não pode deixar a dúvida, ok, irmão? Entrar, amém, meus irmãos? Lá no seu espírito. Se você duvidar, pode esquecer o que você determinou. Se duvidar, perdeu. Pessoal, continua. Vamos lá. Mais adiante. Tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, olha lá, irmão, e não recebo, é porque lá no meu íntimo, eu duvidava. Amém, meus irmãos? Estão vendo aqui, nós se abrindo o coração. Eu falo, olha, toda vez que eu pedi uma bênção, busquei uma bênção de Deus, determinei, não alcancei porque lá no meu íntimo eu tive a dúvida. Lá no meu íntimo, tem gente que fala que vai vencer na vida, mas lá no íntimo tem uma dúvida. Lá no íntimo tem uma insegurança. Tem gente que fala assim, não, eu ainda vou prosperar muito. Mas às vezes no íntimo, sabe aquela dúvida? E como é que vai ser, hein? Não, meu irmão, se você falou, agora você tem que ficar na palavra que você declarou. Aqui que está o segredo, né, meus irmãos? Vamos ver mais aqui adiante. Vamos lá, no estudo vai completar a questão da dúvida. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração, que irmãos, duvidar, nada iremos o que, irmão? Nada iremos receber. Amém? Eu lembro de um pastor que contou uma experiência que ele viu na igreja, né? Na igreja dele, o pastor estava cheio de fé naquele dia. Aí veio um homem, meus irmãos, que ele estava todo troncho assim, todo troncho. Aí o pastor chamou na frente, amém? Chamou na frente, determinou, meu amigo, você está curado agora, botou a mão na cabeça dele, pode se endireitar agora. Irmão, o corpo dele que era todo troncho, ficou boa, na hora. Amém? Aí ele olhou para o pastor e disse, será que não vai voltar a ficar ruim, não? E tronchou de novo, na hora. Ô, meu irmão, troncha tudo do erro. Você tem a bênção, creu, você tem a bênção, duvidou, perdeu a bênção. Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus, você precisa tomar posse da bênção. Diga graças a Deus e não duvidar. Amém, meus irmãos? Quarto passo, vamos lá. Agora mais lições que vai lhe ajudar a manter a bênção, receber, mas também manter a bênção. Porque mais importante agora é manter, pessoal. Porque olha, depois que você conhece a palavra de Deus, o que lhe pertence, acabou, a bênção é sua. Agora é só uma questão de tempo de você ver o resultado. É só uma questão de tempo, meus irmãos. Pouco tempo você já vai ver com os olhos físicos, mas pela fé você já recebeu, tá? Vamos lá, passo 4. Vamos lá, quarto passo. Crê que se fará aquilo que diz. Jesus disse, mas crê que se fará aquilo que diz. Aonde? Em Marcos 11, 23. Também está escrito, e crê que se fará aquilo que diz. Esta é a consequência natural, olha aí, ó, do terceiro passo. Se não duvidarmos, aonde, gente? No coração, devemos crer. E quem crê faz o quê? Se expressa, né? Fala, ele se expressa como alguém que creu. E não só se expressar na fala, mas também na atitude. Você começa a fazer o que não podia fazer, meus irmãos. Você faz o que não podia, né? Continua, vamos lá. Observe que aqui Jesus não está dizendo que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, né? E sim o que dizemos, mas sim o que dizemos. Muitos dizem que crerão quando receberem o quê? A bênção. A gente fala assim, não, quando eu receber, né? Não, aí quando receber não é fé, pessoal. Se para você crer, você precisar ver, não é fé. Amém? Fé é eu não estou vendo, mas estou
crendo. Amém, meus irmãos? Isso é a fé verdadeira, tá, pessoal? Continua, vamos lá. Que mais, né? Pois se alguém vê, vamos lá. Pois se alguém vê, não precisa crer. Amém? Por exemplo, você precisa crer que eu estou aqui? Não, você sabe que eu estou aqui, você está me vendo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, não é verdade, meus irmãos? Agora, se eu estou falando uma voz de algum lugar que você não está vendo, amém, e digo, quem crê que eu estou aqui? Então você pode crer sem ver, e é o que Deus quer. Amém? Tomé só acreditou em Jesus ressuscitado quando ele viu, e Jesus condenou essa prática aí. Ele disse, Tomé, porque me viste e creste? Ele disse, mas bem-aventurado é os que não viram, mas o que, irmão? Mas creram. É isso que Deus quer. Diga amém. Vamos lá, meus irmãos, continua aqui. Estabelecidas, né? Ou voltando aqui. Se alguém vê, precisa crer, né? Não precisa, né? Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos que agir conforme as normas estabelecidas aonde? Na palavra de Deus. Temos que crer que se fará o que falamos. Então você falou, está falado, irmão. Você tem que ser igual a palavra de rei. Não falou? A palavra de rei é assim. Não falou? Está falado. Não volta mais o quê? Não volta mais atrás, irmão. Você não falou? Está falado, não volto atrás. Vou ficar firme. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Temos que crer. Amém? Tem que crer. Pronto. Temos que crer que se fará o que falamos. Continua. Podemos dizer que crer é lutar contra o que, irmãos? Contra as evidências. Porque assim, quantas vezes vai acontecer de você falar e aquele sintoma talvez ainda vai estar ali presente? Exemplo, o sintoma de uma gripe, o sintoma de uma dor física, uma dor lombar, até mesmo um laudo médico. O médico deu um laudo, pastor, amém, tudo mais. Eu estava orando tanto, pastor, estava determinando tanto, pastor. E agora? Agora, independentemente do laudo, independentemente dos sintomas, eu tenho que continuar lutando contra as evidências e dizendo ao meu coração que aquilo que eu aprendi na palavra se cumpre na minha vida. Um exemplo, pelas pisaduras de Cristo, já fomos sarados. Você tem que ficar nessa palavra. Se está escrito, eu tomo posse e acabou. Pode vir lá o do médico, pode estar os sintomas, tudo dizendo, não, você ainda está doente, você ainda está, olha o teu filho, você orou, digamos, por alguém viciado, está lá, olha aí, ainda está bebendo ainda, olha aí, ele ainda está nas drogas, olha, ainda está no álcool ainda. Todas as evidências, alguém vem, olha, eu vi teu filho, hein? Olha, fumando, vi teu filho bebendo, olha, eu vi o marido assim. Você continua crendo que Deus já operou. Não, mas isso é pouco tempo. Deus já fez a obra, já entreguei na mão de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, meus irmãos? Você não pode recuar do que você já disse. Se você falou, está curado, está curado. Fica firme. Daqui a pouco você vai ver a cura, daqui a pouco o laudo vai sumir. Você vai fazer novos laudos, novos exames, vai dar novos laudos. E não, rapaz, realmente sumiu mesmo. Rapaz, não é que sumiu mesmo? E some mesmo, pessoal. Jesus cura. Diga amém. Continua. Podemos dizer que crer lutar contra as evidências. Crer também significa, ok, meus irmãos? Acreditar que já estamos, ou melhor, que já está sendo feito aquilo que o que, irmãos? Que determinando. Isso também é crer, faz parte do crer, meus irmãos. Crer também significa acreditar, repetindo, que já está sendo feito aquilo que determinamos. Você já determinou? Pronto, agora você fica firme na palavra de Deus. Amém? Quinto passo, vamos lá. Para a gente concluir agora, meus irmãos, o quinto passo para a vitória: tudo que disser lhe será feito. Pastor, então tudo que disser será feito. Parece igual com crer que se fará aquilo que diz. Parece igual, mas tem um acréscimo, meus irmãos. Vamos lá. Jesus disse: tudo que disser lhe será feito. Tudo que aqui está escrito é com base nas palavras do nosso Jesus Cristo. Não é entendimento do missionário. Porque o missionário ensinou isso porque ele aprende. Não, ele está falando, ensinando o estudo aqui do que Jesus falou. Amém, meus irmãos? Tem Marcos capítulo 11, né? 23 em diante, né? Continua. Este passo não é nosso. É de quem, irmãos? É do Senhor. Como assim, pastor? Vamos entender. Vamos recordar a nossa parte no processo do recebimento das bênçãos. Vamos recordar, vamos lá, para poder concluir agora. Vamos fazer uma recordação. Foram muita coisa, né? Então aqui vai um resumo. Primeiro, qual é o primeiro passo? Temos que ter o que, irmãos? Fé. A certeza das coisas que se esperam. Não é isso que a gente aprendeu, né, irmãos? Em Deus, né? Continua. Só nele, tá, pessoal? Com esse detalhe, só nele. Não mistura com outra coisa, não. Ela vem por ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus, tá, pessoal? Quanto mais ouvir a palavra de Deus, irmãos, melhor é para a sua fé, tá? Continua. A seguir, devemos nos dirigir ao problema. Lembra o segundo passo?
dirigir ao problema e com voz de autoridade ordenar que saia de quê? De nossa vida. Ato contínuo, tá, pessoal? Ato contínuo, tá? Ali, ó, firme, né? declarando, firme e recitando, né? Já saiu. Aí a Dulce então, vem, você continua dizendo, já saiu, né? Continua. Depois, continua. Não podemos, terceiro passo aqui, ó. Não podemos permitir que o nosso coração, que irmãos, duvide. O diabo vai querer colocar dúvida no nosso coração, ou o nosso próprio coração vai querer colocar dúvida em nós mesmos. Então, você tem que ficar firme nisso, tá, meus irmãos? Em seguida, precisamos crer que aquilo que falamos nos será o que, irmãos? Nos será feito. Amém, meus irmãos? E então, teremos a obra o que, gente? Teremos a obra o que? Feita. Tá aqui, ó. Por quem? Certamente será pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Tem que tomar posse. Olha, esses dias agora, né? Teve um retiro. Aí minha filha voltou, eu falei, eu senti as minhas filhas diferentes. Teve um retiro dos jovens, foi muito bom. Você jovem, esse programa para o ano que vem vai ter o retiro dos jovens. Amém, meus irmãos? Muito bacana, né? Eu senti elas diferentes no carro, o espírito estava diferente. Amém, meus irmãos? E eu falei, Rebeca, você foi batizada no Espírito Santo nesse retiro? Ela, ô papai, fui batizada, graças a Deus, glória a Deus, né, irmão? Maravilha, né, irmão? Batizado no Espírito Santo. Aí a outra também, a outra começou a conversar, e aí, Viviane, e você foi batizado no Espírito Santo? Ela ficou meio assim, né? Sabe o que é isso? Não quer colocar dúvida. Amém? Aí chega cá, mas explica melhor. Na hora da busca, o que aconteceu? Ela, não, eu fui batizado, eu falei em língua dos anjos ali. Falei um pouquinho. Eu falei, pô, esse pouquinho já é o batismo no Espírito, batismo no Espírito Santo. Ah, mas eu falei só um pouquinho, mas já é o batismo, meus irmãos. Mas o diabo quer colocar dúvida, né? A outra estava com a certeza maior. A outra tinha se batizado. Mas o diabo queria colocar dúvida. Eu falei, não, meu filho, se você falou pouco em língua, agora é só você continuar buscando, que você vai falar mais e mais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, é a certeza. O diabo quer colocar dúvida, pessoal. Isso faz parte da lição de hoje. Amém? E eu achei bacana isso aí, porque uma estava na certeza, a outra tinha certeza que tinha recebido o Espírito Santo, mas o inimigo queria colocar dúvida, porque falou pouca língua, né? Às vezes, na hora do batismo, alguns falam um pouquinho, outros falam um pouco mais, mas se falou em língua, meus irmãos, teve o selo do Espírito Santo. E a mesma coisa serve para a gente aqui hoje. Na hora da busca do Espírito Santo, se você se falou um pouquinho em língua, irmão, continua adorando a Deus, continua e vai estimulando, vai falando, repete aquele pouquinho que você falou, um pouco mais, que Deus vai te acrescentar mais palavras, você vai falar mais ainda do Espírito Santo. Isso também serve, essa lição aqui serve também para o batismo do Espírito Santo, porque ele prometeu, ele disse, meus irmãos, que crê que será salvo, mas ele também disse que tudo que ele pedisse ao Pai, ele daria, inclusive o Espírito Santo, ele daria o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedisse, tá, meus irmãos? Glória a Deus. Voltando aqui para o estudo, a gente concluir, né, meus irmãos, em nome de Jesus. Bom, em seguida precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito, então teremos a obra feita. Por quem? Certamente será pelo poder de Deus. Então, juntando os 4 passos, o 5º passo é o poder de Deus entrando em ação. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, aprender os 4 passos. O 5º passo é você ter a certeza que Deus está operando na sua vida. Tá bom, meus irmãos? Agora vamos terminar aqui a nossa posição de filho de Deus para a gente concluir e orar. Tá, pessoal? Continua aqui para a gente concluir. A nossa posição como filho de Deus é altamente o quê? Privilegiada. Somos nós que fazemos o que, gente? A diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de quem? De nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. Agora que sabemos como fazer o poder de Deus agir em nosso favor, não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas inventadas por qualquer pessoa. Aquele que quer realmente vencer, há de tomar as suas decisões sobre o que, irmão? Sobre o que a palavra revela, pois é a própria palavra que trará a libertação que ele deseja. E conhecereis o que, irmãos? Não é o que está escrito, né, gente? Olha lá. E conhecereis a verdade vos o que?
libertará. Amém? João 8:32. Então, meus irmãos, está aqui, bota na tela, deixa esse versículo na tela aí, Manuel. João 8:32. Amém? Você não ouviu a verdade, agora a verdade vai te libertar. Pastor, eu pensava que eu eu recebi a bênção para depois contar, para depois ver o resultado. Não, mas uma bênção Deus já te deu. Agora você tem que declarar o que a Bíblia diz e tomar posse disso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos tomar posse da bênção. Deus quer curar nessa manhã. Fiquem todos de pé agora. Eu quero que você agora se prepare. A primeira bênção que você vai receber, meus irmãos, é o poder do Espírito Santo, porque Jesus disse que daria o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedisse. Jesus não mente, ele falou a verdade. Amém, meus irmãos? Vamos ver esse versículo? Bota na tela aí, Manuel, para a gente buscar o Espírito Santo agora, depois vou orar pela cura, tá, pessoal? Em nome de Jesus, amém? Bota esse versículo aí que fala, né, que o Espírito, que Deus daria, ele daria o Espírito Santo àquele que lhe pedissem. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, amém? Coloca esse versículo aí para o pessoal orar sobre ele, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Quem mais aí, meus irmãos? Colocou? Achou não? Achou esse? Não. O irmão vai colocar aí na tela, tá? Ele daria o Espírito Santo a todo aquele que o pedissem. Coloca a mão no coração, daqui a pouco ele vai colocar aqui, a gente vai ler junto. Fecha os seus olhos agora. Deixa o Espírito Santo te tocar hoje, meus irmãos. Pastor, mas eu quero a minha cura. Calma. Deixa ele curar primeiro a alma. Primeiro ele vai curar o teu espírito, depois o corpo. Lembra que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. É Lucas 11:9, tá, Manuel? Que fala que ele daria o Espírito Santo. É o versículo 13, se eu não me engano. Veja aí direitinho, amém? Isso, fecha os olhos agora. Pai, há uma palavra, tua palavra ela nos diz, Jesus, que o Senhor daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedissem, Jesus. Está lá, Jesus, Lucas 11:13. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, antes de pedir uma cura, peça o Espírito Santo, porque a cura da alma é mais importante, meus irmãos. A cura da sua alma, a cura espiritual, o reino de Deus na sua vida. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vem, meu Deus, agora. Vem, Espírito Santo. Vem com as tuas águas. Vem com as tuas águas. Isso, deixa o Espírito Santo agora ele te envolver. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa ele te envolver com as suas águas. Isso, não despreze as águas. Aleluias. As tuas águas, Pai, água de Siloé, podem curar pela minha fé. Eu sei que vou alcançar. Diga o meu milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha fé vai me levar. Aleluia, aleluia. Isso, vai adorando. Diga: aqui neste lugar, aqui nesse lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Podes fazer, muda minha sorte. Aleluia, aleluia. Tira minha dor. Começa na alma, Jesus. Começa na alma, Jesus. Aleluia, aleluia. Agora levante suas mãos e diga para Jesus que você o quer. Diga: eu te quero. Quem quer o Espírito Santo? Eu te busco, procuro tua proteção. Te clamo. Diga: pela fé, eu posso sentir. Preciso de um milagre. Deixa Deus tocar. Toque em mim. Aleluia. Diga: aqui neste lugar, aqui neste lugar. Diga: sei que tudo podes fazer. Tu podes fazer. Muda a minha sorte. Tira a minha dor. Tira a minha dor. Move as águas, Senhor. Aleluias, aleluias. Levante suas mãos para adorar e diga: eu te quero. Eu te quero. Eu te busco. Aleluia, aleluia. Procuro tua
tua proteção te clamo, pela fé, eu posso sentir. Aleluias, preciso de mim hoje aqui. Toque em mim, Jesus, toque em mim. Glória, glória, glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai buscando agora, vai buscando agora, vai buscando. Diga, toca aqui, meu, toca na minha alma, toca na minha vida, toca primeiro na minha alma, Deus, toca primeiro com o teu Espírito Santo, toca agora, meu Deus, eu preciso da tua presença. Diga, eu preciso, aleluia, aleluia. Diga, eu te quero. Quem quer o Espírito Santo aqui, diga, eu te busco, procuro, Deus, tua proteção, te clamo, me ajuda, vem, meu Deus, pela fé, eu posso sentir, sinta agora, sinta o mover de Deus, de um milagre. Oh, meu Deus, toca agora, Espírito Santo, vem neste momento, enche a tua igreja agora com o teu Espírito Santo. Isso, ele toca na tua vida agora, ele toca agora na tua vida. Foi ele que disse, foi ele que ensinou, meus irmãos, na sua palavra, que se nós pedíssemos para o Pai, ele daria o Espírito Santo. Então onde você está, receba agora o Espírito Santo na tua vida. Esse é o primeiro toque, essa é a primeira cura, é a que vem do Espírito Santo. Isso, creia agora. O Espírito Santo te cura, o Espírito Santo te sara, o Espírito Santo, ele é a cura. Busque, meu irmão, busque agora. Isso, busque agora o Espírito Santo. Isso, e receba agora o Espírito de Deus. Deixa ele te encher. Vem, Espírito Santo, enche esse lugar, enche com a tua graça, enche com a tua glória. Derrama, Senhor, derrama a tua glória, enche a tua igreja, encha com o teu Espírito Santo. Isso, você que já é batizado, pode falar no língua dos anjos agora, pode adorar a Deus, pode glorificá-lo, vai glorificando. É a palavra que lhe permite, a palavra lhe permite falar em língua, porque ele nos dá o dom, ele nos concede que falamos. Então receba agora o Espírito Santo. É o Espírito Santo te abraçando agora, ele te envolve, ele te fortalece agora. Recebe agora, recebe o poder do Espírito Santo. Isso, ele é que é a cura, ele é a salvação, ele é que é a garantia, meus irmãos, de vida eterna com Deus. Glória, glória, glórias, aleluias, aleluia. Isso, é agora, ele nos fortalece, ele nos enche com a sua presença. Aleluia, diga aleluia. Se expresse, meu irmão, se expresse, minha irmã, se expresse. Lembra que a gente aprendeu hoje? Se você crê, você se expressa. Quem crê se expressa agora. Abra a sua boca, a Bíblia diz, abre bem a tua boca, eu encherei. Boca fechada não recebe. Abre a boca para receber o Espírito Santo. Abre a boca falando, se não recebo, diga eu recebo. Não diga eu vou receber, diga eu recebo agora, e recebe mesmo, recebe mesmo. Recebe agora, recebe aí o Espírito Santo, recebe aí o Espírito Santo. É agora, é agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Meu Deus, ele está enchendo a igreja aqui hoje, ele está enchendo a igreja.
igreja. Ele está tocando na tua vida agora. Pode se expressar. Tu está recebendo, meu irmão. Quem recebe se expressa. Imagina alguém recebendo um presente. Como fica alegre essa pessoa. Como fica alegre, meu irmão, essa pessoa. Isso, recebe agora. Receba e agora Ele te enche. Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente. Esse é o nosso Deus que nos fortalece. Aleluias, aleluias, aleluia. Santo, santo é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele está enchendo a tua vida agora, Ele está te fortalecendo agora, porque foi Ele que prometeu, meus irmãos. Está na palavra, está na palavra. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Curso fé é isso, para você entender que tudo lhe pertence. Mas não é só material não é só cura física não. É também batismo no Espírito Santo. Te pertence o Espírito Santo. Te pertence o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está enchendo a tua vida agora, meus irmãos. Está mudando tudo. Ele está mudando tudo. Ele está mudando todas as coisas. Ele está mudando toda a tua história, a tua vida. Os laudos estão sendo mudados. Te prepara, porque um novo laudo Deus está preparando. Aleluia. Talvez você tinha um lado de hipertensão. Está mudando, viu? Está mudando. Tu tinha um laudo aí de diabetes, isso está mudando, viu? Em nome de Jesus. Deus está mudando o laudo dos médicos aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. É o poder dele, irmão, na tua vida. É o poder dele. Quem garante é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Ele está dizendo: eu estou te curando agora. Aleluia, 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 aleluia. Ele está mudando os laudos, meu irmão. E ele te entrega a benção agora. Levante a mão para receber a benção. Os homens vão passar com os vidros entregando a benção. Aleluia, em cumprimento da palavra, em cumprimento da palavra, você vai receber sua bênção agora. Os azeites, cadê os obreiros? Cada um pega um pouco nas mãos, isso, e receba agora o azeite da unção, receba agora a unção, isso, receba agora a unção da cura agora. A cura, meu irmão, chegou para a sua vida hoje. Não importa quão pesado era a sua luta, quão pesado era a sua enfermidade, a tua cura chegou hoje. Recebe agora a tua benção. Quem recebeu, segura. Quem recebeu, segura. Isso, estava pesado, pastor, a dor aqui, estava pesada a depressão, as angústias, as enfermidades, né? Mas Deus está curando teu corpo agora. Aleluia. Pega o azeite aí, pega o azeite aí. Nome de Jesus. Isso. Aleluia. Glória, 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 glória. Chegou a hora, meus irmãos. Em nome de Jesus. Mãos estende. Bíblia na mesa. Oh. Pode abrir o vidro do óleo. Abre o seu vidro do óleo agora. Segura, segura agora. Isso. Ele disse: para nós ungirmos enfermos com óleo. Agora unge a cabeça, unge agora, unge a tua mão. Unge as mãos, unge a cabeça agora. A cura chegou, meu irmão. Aleluia. Isso, segura aí, segura aí. Aleluia, aleluia. Oh, nome de Jesus. A cura chegou nesse azeite. Unge a fronte aí, unge a cabeça aí, meu irmão. Aleluia. A cura chegou, meus irmãos. Oh, ele
eles orarem em teu nome. Tá, Deus está curando agora. Coloca as mãos sobre a cabeça agora. Coloca as mãos aí, ó. Ou no local da dor. Quem chegou com a dor aí? Põe a mão no local onde estava a dor. Porque você vai colocar a mão onde estava. Porque já não está mais, tá? Não está mais. Coloca a mão aí. Coloca a mão. Eu falo a dor. Eu falo a enfermidade. Eu falo a doença. Eu falo agora o sofrimento. Que sai agora. Diga comigo, Senhor Jesus. Toda dor, toda enfermidade, diga some. Quando eu tirar as mãos, dor de cabeça, dor nas pernas, dor de coluna, dor no estômago, sai tudo. Em nome de Jesus, diga sai. Enfermidade, sai. Doença, sai. Sofrimento, sai. Em nome de Jesus. Agora diga: a cura chegou. Chegou, meus irmãos. Isso, levante as mãos agora e agradeça a Ele pela resposta, meus irmãos. A cura, meu irmão. Você levante as mãos. Recebe a cura agora, irmãos. Seja sarado, as dores somem, vão embora. Jesus Cristo, Ele te dá saúde em nome do Senhor Jesus. Declare: a cura chegou. A cura. Quando a fé entrou, teu nome foi dito em voz rouca. Oh, e a lágrima virou resposta. A cura chegou. A cura chegou. Nesse azeite, na tua fronte, o céu se inclinou. E a dor já não manda em você. Diga: eu creio, Jesus, que a cura chegou. Aleluia, aleluia. Diga: a cura chegou em nome de Jesus. Diga: eu estou curado, sarado, remido. A cura chegou. Aleluia, aleluia. Levanta a mão, toma posse aí. Você não se ungiu, você não mandou Deus sair. Agora você diz: pela fé, pode dizer pela fé. A cura chegou, meus irmãos. A cura chegou. Nesse azeite entrou pela porta. E a lágrima virou resposta. Ó, a cura chegou. A cura nesse azeite na tua fronte. O céu se inclinou para esse monte. E a dor já não manda em você. A dor não manda mais não, porque a cura chegou. Aleluia. Quem crê, diga: eu creio. Se expressa aí, diga: eu creio. Estou curado em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir Jesus bem forte ao nosso Deus. Amém, meus irmãos. Diga: a cura chegou, meu irmão. Diga: a cura chegou. Amém. Diga: já chegou. Amém. Glória a Deus. Quem crê nisso, diga: eu. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um minutinho. Amém. Isso, o azeite fica com você mesmo por esse mês. Use à vontade, pessoal. Não fica limitando. Vou usar, porque senão vai ter. Não. Use à vontade esse azeite que você recebeu, porque no final do mês de março vamos entregar novamente o óleo da cura. Vai ser sempre no último domingo do mês. Vamos entregar o óleo da cura para a igreja e essa oração da busca ao Espírito Santo com a oração da cura, com a saúde, porque é o que Deus quer pra gente, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Agora os obreiros vão passar o selo, né? Daqui ainda estão faltando. Passou na cartela do domingo da edificação. Cadê o selo aí? Já colocou? É o terceiro selo. Alguém tá faltando o terceiro selo? Ó, alguém aqui, ó, alguém mais? Quem mais tá faltando? Aí te entrega, né? Tá, mas acontece, se não tá faltando algum, então pega agora. Alguém não tem a cartela do domingo da edificação? E esse foi o terceiro domingo da edificação. Sempre que for quarto domingo, gente, a gente faz o último domingo, né? A gente faz o domingo da cura, tá, pessoal? Glória a Deus. Então pode passar aí, ó, a cartela para quem não tem da edificação. Quem não tiver, pega agora e coloca o selo aí que tiver faltando. Pastor, eu só tem um, tem que ter três selos. Com o de hoje tem que ter 3, tá, pessoal? Se o senhor só tem um, coloca o selo agora, tá bom? E você que teve, pastor, eu me senti melhor agora depois dessa oração. Pastor, cheguei angustiado, com dores, né? Saiu aquela dor. Vamos passar agora o microfone para você agradecer. Tem curas aí? É cura? Vamos chegar lá. Pastor, bem se sentindo bem melhor. Glória a Deus. Vamos chegar aqui no meio. Graça e paz, minha irmã. Como você está se sentindo agora? A paz de Cristo. Graça e paz, igreja. Amém. Ontem à noite, umas 11 horas, comecei a passar muito mal com dor no estômago e vomitando, né? Passei a noite toda vomitando. Foi. Aí
Hoje pela manhã quase que eu não vinha. Olha aí, meu porque irmão. eu não estava aguentando nem ficar em pé. Olha só, meu irmão. Aí eu disse, hoje é dia da cura e Deus vai me curar. Amém, Jesus. Ela veio com Eu essa vim- determinação Foi. dentro de E si. eu vim, a dor passou. Olha aí, minha irmã. E Olha aí. eu creio que eu já estou curada. Amém, Jesus. A dor já sumiu, já, minha irmã. E está sim, já está curada em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode aplaudir Jesus, meu amém forte. A cura chegou quando a fé entrou na porta. Amém. Quem mais sentindo melhor? Vamos chegar lá. Pai de Cristo, irmã. Como Amém. está sentindo agora? Vamos lá. Eu tô sentindo bem, né? Eu quero agradecer mesmo, né? Que faz o quê? Eu acho que vai fazer uns 30 anos que eu sou evangélica. Amém. Nesses 30 anos, né? Meus filhos sempre brincou carnaval. Olha aí, pessoal. Sempre ia pro carnaval, né? Eu fazia de Sempre tudo tava para eles lá. não ir, né? Mas esse ano, para a honra e glória do nome de Jesus, Amém. né? Eu tenho 2 filhos, né? Que ele é uma benção na minha vida, mas nenhum chegou. Deus não permitiu que nenhum chegasse no carnaval. O senhor Amém, acredita que Jesus. a esposa foi sozinha E e, eles não meu foram? filho não foi? Nossa, e eles eram todo ano. Olha, nenhum dos dois, todo ano É que a eles gente estavam falou? lá. A gente falou que Todo nossa família não é ano, não, né? é no sangue do Cordeiro. Lembra? Eu Todo falei. ano eles brincavam mesmo, carnaval. Ia mesmo. Começava o primeiro dia, terceiro, quarto, quinto dia, orava, né? Para os tempos passar. Olha aí, que libertação, E esse né? ano, graças a Deus, depois desses anos todinho, primeiro ano que eles não pulam carnaval. Agora deixa eu me perguntar, você tá botando o nome desse sangue do Cordeiro? Tô, pastor. Tá aí, pessoal. Vamos aplaudir Tô, tudo, gente, glória a Deus. A família Deus é toda bom. está colocando. Amém, né? Jesus. Eu Vitória, coloco, né, meus irmãos? Né, tem eu que coloco, tem a irmã, né? Luzinete, né? Tem o pastor, o meu irmão Cláudio. Bota em família, né? Bota todo em família, Em né? família, Somos glória uma a Deus. família. E tá aí aí eles com a botam bênção, e eu né? também estou sempre botando. Glória a Deus, Né? Tem amém? minha nora também que bota. Muito e bem. eu, para a honra e glória do nome do Senhor, hoje, esse ano eu fui, venci. Venceu. Venci. Venceu o carnaval Venci esse o ano. mal. Na sua família, né, Em irmão? nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço. Quem mais que agradecer, pastor, se sentindo bem melhor agora, aqui na frente, Manuel, em nome de Jesus, amém? Vai colocando o selinho que a gente vai pegando o testemunho aqui, meus irmãos. Vamos pegar mais um, né, pessoal? Pode fechar 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Amém. Amém. Como tá agora? Como Pastor, chegou e começou a estar agora? Mandiana, Eu né? tô bem, Amém. tava com a dor no braço que eu não conseguia levantar Olha aí, esse meus braço. irmãos. Glória a Deus, tá vendo? Doía que só, e a coluna. E a aqui, coluna? Lombar. Glória a entendeu? Deus, irmã. Agora, ó, tô bem. Olha aí, ó. Olha aí, meus irmãos. Não sentindo mais nada. Mais nada, pessoal. Só até comentou com a irmã, né? É. Olha, que vinha com essa dor. Eu só até falou com semana passada também, meu irmão. Foi. Achou essa questão, né? Isso, aí e a dor hoje no braço, não tô tudinho. sentindo nada. Eu senti assim um arrepio, Olha uma aí. coisa quente assim. Aí... Era Jesus operando, pessoal. Aí Amém, passou, igreja? graças a Olha Deus. aplaudir Jesus, Amém. meus irmãos. Deus é fiel, meus irmãos. A palavra dele não falha. Pastor, Amém. eu tenho um testemunho do sangue do Cordeiro. Também do Xande do Cordeiro já é uma segunda benção, né? Isso, a minha Amém. filha mais nova ia pro Galo. Olha aí, pessoal. Né? Aí eu, para não contrariar, eu disse, olha, você vai, mas cuidado, não sei o quê. Aí eu disse à minha mãe, que ela mora na casa da minha mãe, eu disse, unge ela com sangue do Cordeiro. Amém. Aí de manhã minha mãe fez tudinho, aí daqui a pouco houve um reboliço. Aí quando eu cheguei lá, aí eu disse, oxe, menina, tá por aqui ainda? Ela, eu não vou mais não. Amém, gente. Glória a Aí Deus, né, não irmão? foi pra canto nenhum, que ela Então, tava das também vezes que atrás pediu de a Deus. bloco, pro bacalhau, não foi pra canto nenhum. Foi pra ficou em- canto nenhum, irmã. Não, ficou Olha em casa. Só, pessoal. Pode Foi. aplaudir Jesus. Eu falei que Deus ia fazer essa obra aqui em nome de Jesus. O sangue de Cristo tem poder, pessoal. A gente está fazendo esse propósito forte nos domingos, colocando o sangue do Cordeiro e também entregando o algodão do sangue do Cordeiro nas sextas-feiras, para você ungir a casa e ungir a sua família no nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Amém. Bom, colocado aí o terceiro selo na carteira da edificação, vamos declarar juntos 3 vezes: crente edificado, tá, pessoal? Que é os 9 domingos do crente edificado em nome de Jesus. Cada semana, essa campanha, meus irmãos, não tem um tema único, amém, meus irmãos? Essas são palavras que Deus vai dirigir na igreja, o pastor aqui, nós, né, para passar para vocês, você vai ser edificado cada vez mais. Por exemplo, veja, cada domingo é uma coisa diferente. No domingo passado falamos bastante sobre a volta de Jesus, os 7 sinais, e hoje nós estamos fazendo aqui um curso fé, e assim, mensagens diferentes que vão edificar sua vida cada vez mais, tá, pessoal? Segura a cartela, vamos declarar junto, pela fé, 3 vezes com fé, diga comigo assim: Senhor Jesus, pela fé, eu declaro, meu Deus, agora, pela minha fé, a edificação em nome de Jesus. Isso, declara agora a edificação na minha vida, diga na minha casa também, porque eu não estou aqui, meu Deus, diga só por mim, eu estou por mim, estou pela minha família e declaro a edificação